Entrevista Cultural Cataguases 2 apresenta Café com a Camilinha. Um papo descontraído, cheio de histórias e, claro, um bom café. Prepare-se para uma conversa leve e inspiradora com nossos convidados especiais. Então, doutora, o que as pessoas podem fazer no dia a dia para prevenir problemas comuns, como infecções de garganta, rinite ou perda auditiva? Então vamos lá, em relação à garganta, tá? O principal é a hidratação, manter a hidratação em dia e evitar os abusos vocais, né? Ficar gritando muito, falando muito alto, isso tudo agride muito a voz. Em relação às rinites, tá? A gente tem algumas recomendações de higiene ambiental que diminuem bastante as crises. Então, o que a gente pode fazer em casa, por exemplo? Manter a casa bem arejada, deixar a luz entrar quando a gente tem locais onde possam ter essa iluminação natural. Isso evita muita formação de mofo, né? Porque o mofo gosta muito de quê? De lugar úmido e escuro, tá? Além disso, tá? A gente tem que evitar poeira. Então, de que forma a gente faz isso? Na hora de limpar a casa, em vez de ficar varrendo, a gente vai passar um pano úmido, tá? Porque os ácaros, que são agentes que causam muita alergia, eles estão dispersos na poeira. Então, a gente tem que evitar essa poeira. Outra coisa que a gente pode fazer em relação ao ar seco também, isso também é muito prejudicial. Então, assim, evitar ambientes secos, se possível, ter um umidificador em casa. O ar-condicionado, ele pode também ser uma fonte ali, tá, de alérgenos. Então, a gente tem que fazer a manutenção periódica, tá? Direitinho, de acordo com o fabricante lá. Ele sempre está limpando, tá? Isso também é muito importante. Trocar roupa de cama com frequência, toda semana, né? Por questões de acúmulo de ácaro. Hoje em dia, existem até roupas de cama, assim, capa de travesseiro, de cobrir a cama, assim, com materiais antialérgicos, tá? Então, antiácaros. Então, assim, existe essa tecnologia também a nosso favor, tá? Isso mais pensando nas rinites, tá? Vacinação também, sempre tá com a vacinação em dia, é muito importante. Pensando mais, vamos dizer, na saúde auditiva, como você falou aí, é muito importante, tá? O que agride a audição, as células auditivas, são sons altos, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o fone de ouvido. Muita gente pergunta, não pode usar o fone? Pode usar o fone, tá? Mas tem que saber usar o fone. Então, é muito importante ter pausas durante o dia, você não usar por longos períodos, tá? E também a questão do volume. Então, tem uma regrinha muito boa, que a gente fala, a regrinha dos 60-60, para deixar gravado. O primeiro 60 é em relação aos minutos. Então, 60 minutos corridos, tá? Depois disso, você tem que dar a pausa. Então, 60 minutos que você pode estar utilizando num volume até 60% da capacidade do equipamento. Então, você nunca vai colocar esse volume do fone no 100%. Então, sempre 60%. Então, para você ter uma ideia que você tem que dar pausas e que você não pode ouvir o fone num volume alto, tá? Fazendo isso, você já vai preservar a sua audição. Pessoas também que trabalham em ambientes ruidosos, tá? Essas pessoas precisam proteger os ouvidos, precisa de ter equipamentos especiais, protetores auriculares ali que vão proteger o ouvido. Então, assim, saúde auditiva é igual a proteção auditiva, tá? E em relação a questões da rinite, todas aquelas recomendações ambientais, se fizer isso, já vai estar cuidando bastante da saúde na parte, né, da otorrinolaringologia. Lorena, então, quais os avanços têm influenciado positivamente a forma como você avalia e trata as doenças típicas da sua área de atuação? Olha, nos últimos anos, eu acredito que o maior avanço, assim, que facilitou muito o diagnóstico, os tratamentos na parte da otorrino, é o sistema de vídeo que a gente usa. Então, assim, tanto em consultório, tanto em cirurgias, hoje a gente tem óticas, né, equipamentos que a gente consegue colocar no nariz e ver todas as estruturas do nariz, da laringe, do ouvido. Então, a gente consegue ver através de um sistema de câmera essas cavidades que antes a gente não tinha esses recursos. Então, facilita muito o diagnóstico preciso e na hora de uma cirurgia também, tá acompanhando pelo vídeo,
todos esses detalhes, isso tem uma precisão muito maior. Então eu acredito que esse seja o maior avanço das últimas décadas. Agora, em relação a tratamentos também medicamentosos, a gente teve um avanço muito grande no tratamento das rinites e da sinusite crônica. Então, na rinite, o que a gente vê aí de um avanço muito grande é as chamadas vacinas, não sei se você já ouviu falar, que são as imunoterapias. Então, assim, a pessoa que tem alergia a determinado agente, exemplo, a ácaro, como eu já citei, essa imunoterapia, ela é uma medicação que ela faz diariamente, tá? E que vai treinando o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, a não reagir mais contra aquele agente que causa alergia. Então, a longo prazo, ela fazendo esse tratamento direitinho, como é recomendado, ela pode não só, né, eliminar os sintomas, mas sim mudar o curso da doença, porque hoje o tratamento da nossa rinite, o tratamento usual é mais para controlar as crises, e, enfim, essa imunoterapia é um resultado mais eficiente a longo prazo, então isso foi um avanço muito grande. Para sinusites crônicas também temos os remédios chamados imunobiológicos. Então tem pessoas que têm a sinusite crônica, é uma inflamação crônica da mucosa do nariz. Às vezes fica tão inflamado que vai formando lesões chamadas pólipos, tá? Dentro do nariz. Então são pólipos ali que dificultam muito a respiração da pessoa, sentir o cheiro, então a pessoa perde muita qualidade de vida. E às vezes a pessoa precisa ser submetida a uma cirurgia para fazer uma limpeza desses pólipos, para ela voltar a respirar e a diminuir os quadros de infecções. E muitas vezes elas operam e depois volta tudo de novo. Então, com essa tecnologia desses imunobiológicos, eles conseguem controlar melhor essa inflamação crônica do nariz, evitando várias reabordagens cirúrgicas. Então, isso também eu considero um avanço muito grande no tratamento, tá, das sinusites, tá? Em relação à audição, eu vou pontuar aqui como os aparelhos auditivos hoje são muito mais tecnológicos, eles são menores, mais confortáveis, têm uma qualidade melhor. E essa parte tecnológica é muito bacana. Hoje a gente encontra aparelhos auditivos que se conectam diretamente ao celular. E aí, por exemplo, a pessoa pode atender uma ligação, escutar uma música. Ou então eles têm uma tecnologia de assim, você chegar num ambiente que tem muito ruído, às vezes um bar, às vezes tem muito barulho em torno, ela consegue diminuir esse barulho do ambiente para focar na pessoa que está falando, entendeu? Naquele som da pessoa que está falando. Então, assim, são muitos recursos que ajudam muito, né? Assim, para quem pode ter acesso a essas tecnologias, realmente é um grande avanço. Então, para a questão do auditivo, os aparelhos hoje, né? Então, todos esses que eu citei são grandes avanços que só vem para somar, né? Não são recursos que só vem para somar no nosso dia a dia. Então, em quais situações a cirurgia pode ser uma alternativa para melhorar a audição antes de considerar o uso de aparelho? Então, Camilinha, em relação a esse tema assim, de perda auditiva, então, todo mundo que está percebendo que não está ouvindo muito bem, está perguntando muito o que às vezes os próprios familiares ali que percebem que está escutando a TV muito alto, né, tá vendo assim, parece que não está escutando muito bem. Então, assim, tem que procurar uma avaliação do otorrino, tá? Então, a gente tem basicamente dois tipos de perdas auditivas, né? A perda neurosensorial que a gente fala, que é uma perda, assim, que as células lá da audição, elas vão morrendo. E tem outro tipo de perda que é chamada perda condutiva. Então, essa perda condutiva nada mais é que algum obstáculo, tá? Que está no meio do caminho ali do som, que está fazendo com que esse som não chegue no lugar onde tem que chegar. E nesse tipo de perda, né, nessa perda auditiva condutiva, que a cirurgia pode ser uma opção, tá? Então, eu vou citar alguns exemplos aqui para você. Quem tem inflamação crônica no ouvido, às vezes quem tem o tímpano perfurado, quem tem acúmulo de secreção atrás do ouvido, isso tudo está atrapalhando, está prejudicando a audição da pessoa, está causando uma perda condutiva. Mas se a gente for lá e cirurgicamente corrigir isso, a
pessoa pode resgatar a audição. Um exemplo muito clássico disso é a otoesclerose, que é uma doença, na verdade é uma doença que acomete o ossinho, um ossinho bem pequenininho do ouvido, que ele é responsável pela transmissão do som. Então esse ossinho fica muito rígido e não consegue fazer essa função. Então, cirurgicamente, a gente consegue remover esse ossinho, colocar uma prótese ali e a pessoa volta a escutar, né? Tem um ganho muito grande aí, né? E aí, nesse caso, pode dispensar o aparelho auditivo. Mas, de uma forma geral, quando você vê que o problema são nas células da audição, aí não tem jeito, tá? Aí tem que reabilitar mesmo, tem que usar o aparelho auditivo. Por isso que é muito importante a avaliação do otorrino, tá? Então, o otorrino vai ver qual o seu tipo de perda e vai indicar o melhor tratamento. Para os nossos textos de hoje. Como os pais, atenção pais, como os pais podem identificar ainda na infância sinais que seus filhos precisam de uma avaliação na sua especialidade? Vamos lá, 2 pontos muito importantes, tá? Então vamos começar na parte auditiva. Então, assim, como os pais podem desconfiar que tem uma alteração ali, alguma coisa estranha em questão auditiva? Aquela criança que está assistindo a televisão muito alta, tá? Volume muito alto. Quando você chama a criança custa responder, parece que ela está distraída, ela não responde bem aos chamados. Isso tudo tem que ligar um sinalzinho de alerta, tá? Crianças que estão com atraso na fala. Então, assim, as crianças vão ter um acompanhamento do pediatra e existem uns marcos no desenvolvimento. Então, para cada idade, a criança tem que estar falando ou uma palavrinha, ou uma sílaba, ou tem que estar juntando 2 palavrinhas. Exemplo, mais ou menos com uns 2 anos de idade, a criança já tem que estar juntando 2 palavrinhas. Então, se está vendo que o seu filho está mais atrasado, não está conseguindo ter esse desempenho esperado para a idade dele em relação à fala, isso já é um sinal de alerta que pode ser alguma questão auditiva. Então, assim, se o ouvido não está funcionando muito bem, a criança precisa de ouvir muito bem para ela conseguir desenvolver a fala dela. Então, isso é muito importante, ela está ouvindo plenamente, tá? Outra coisa que acontece muitas vezes, as crianças têm muito problema de catarro acumulado no ouvido também. Isso pode estar afetando o desenvolvimento da fala, enfim, prejudicando. Então, esses sinais que eu falei, realmente, os pais têm que ficar de olho, tá? Agora, falando na parte respiratória, é uma coisa também muito comum, tá? Porque nessa idade, o que a gente observa é que algumas crianças têm a chamada carne esponjosa, que é uma glândula chamada adenoide que fica lá no fundo do nariz, que ela pode estar mais crescida na criança. Isso dificulta a passagem do ar pelo nariz. Então, a criança, ela respira muito pela boca. Então, isso acontece principalmente à noite, quando ela está dormindo. Então, se a criança está de boca aberta, principalmente está fazendo barulhinhos respiratórios, até roncos durante a noite, está com o sono muito agitado, suando muito durante a noite, são indícios que a respiração dela não está adequada, ela está utilizando muita boca para respirar. Isso pode indicar, né, a hipertrofia da adenoide ou das amígdalas também, que são outras glândulas que ficam aqui na garganta, que quando aumentadas também atrapalham muito a respiração da criança. Então, ficar de olho nesses sinais, tá? Rinites também são muito comuns na infância também, tá? Então, já pode começar ali, né, uns pequenos também a manifestar os primeiros sintomas. Então, a criança fica coçando muito o nariz, vive com coriza, né, aquela aguinha que fica escorrendo também é um motivo para você, né, ter que levar o otorrino para ter uma avaliação adequada. Basicamente, né, para as crianças, eu pontuaria essas questões aí que são mais prevalentes, que eu observo nos meus atendimentos. Descarregou de novo. Tá, mas será que... Siga o Entrevista Cultural Cataguases 2 nas redes sociais.